No interior do Paraná, existe uma pequena cidade. Uma cidade como muitas outras, com uma praça, uma prefeitura e uma igreja. A igreja é a construção mais antiga do lugar. Ela fica no fim de uma rua de terra. Suas paredes brancas estão descascadas pelo tempo. A pintura já não existe em muitos pontos. A madeira das portas e janelas está gasta. A torre alta aponta para o céu como um dedo velho e cansado. Durante o dia, sob o sol forte, ela parece apenas uma igreja abandonada. Um lugar quieto, silencioso e esquecido por quase todos. Os pássaros fazem ninhos no seu telhado quebrado. A maioria das pessoas evita passar por ali, especialmente quando o sol começa a desaparecer no horizonte. As crianças são ensinadas a não brincar perto de seus muros. Elas ouvem histórias de seus avós, histórias que causam arrepios. Dizem que a igreja guarda segredos antigos, segredos que não devem ser descobertos. A grama ao redor cresce alta e selvagem, sem ninguém para cortá-la. As portas da frente estão trancadas com uma corrente grossa e enferrujada. Ninguém tem a chave. Ou talvez ninguém queira tê-la. A igreja parece dormir um sono profundo, esperando por algo. Dentro da torre há um sino grande, de bronze. Ele está coberto de poeira e teias de aranha. Faz muito tempo que ele não toca. Décadas, talvez um século. O motivo é simples e visível para quem tem coragem de olhar de perto. O badalo, a parte de metal que bate no sino para fazer som, não está lá. Ele foi removido há muitos e muitos anos. Talvez tenha sido roubado, ou talvez os antigos moradores o tenham tirado de propósito. Sem o badalo, o sino é apenas um objeto mudo. Um gigante de metal que perdeu sua voz para sempre. Um guardião silencioso no topo da torre solitária. Mesmo assim, a igreja não é completamente silenciosa. Ela tem uma energia estranha, uma presença que pode ser sentida. Alguns dizem que é apenas a idade do lugar. Outros acreditam que é algo mais. As sombras parecem mais longas perto dela. O vento parece sussurrar palavras incompreensíveis quando passa por suas janelas quebradas. É um lugar que vive entre o mundo real e o mundo das lendas. Um monumento ao passado que se recusa a ser esquecido. A igreja espera. Ela sempre espera. E sua paciência é infinita, pois ela sabe que a chuva sempre volta. Tudo muda quando o tempo fecha. Quando o céu azul do Paraná se torna cinza. As nuvens escuras se juntam, pesadas e ameaçadoras. O vento começa a soprar mais forte. As primeiras gotas de chuva caem, grossas e frias. É nesse momento que o medo começa a se espalhar pela pequena cidade. As pessoas fecham suas janelas, trancam suas portas. Elas sabem o que está por vir. Não é apenas uma tempestade comum. É o momento em que a velha igreja acorda de seu sono profundo. O momento em que o silêncio é quebrado por um som impossível. Um som que não deveria existir. Então, acontece. Um som profundo e melancólico ecoa pela cidade. Dong. É o sino. O sino da igreja velha. O som viaja com o vento e a chuva. Ele entra nas casas, atravessa as paredes. Ele enche os ouvidos e os corações de todos com um gelo inexplicável. Como isso é possível? O sino não tem badalo. Ele não pode tocar, mas ele toca. Seu som é claro e forte, como se alguém estivesse lá em cima, na torre escura, puxando a corda com toda a força. Um toque solitário que anuncia a chegada da tempestade com uma precisão assustadora. O fenômeno se repete. Com cada trovão que corta o céu, o sino responde. O clarão do relâmpago ilumina a torre por um instante. Crack! O som do trovão treme o chão, e logo depois, a resposta vem da torre silenciosa. Dong! O som do sino parece uma conversa com a tempestade, uma conversa macabra e misteriosa. Os moradores mais céticos tentam encontrar uma explicação lógica. Talvez seja o vento. Talvez a vibração do trovão faça o metal antigo ressoar.
Mas a explicação não conforta. O som é muito claro, muito perfeito para ser um acidente. O som não é como o de um sino normal de igreja. Os sinos normais chamam as pessoas para a missa. Eles anunciam casamentos e celebrações. Aquele som é diferente. É um som triste, um lamento. Parece um aviso, um presságio. Algo que diz, cuidado, algo ruim está para acontecer. Cada badalada do sino fantasma é como uma promessa de desgraça. Os moradores se encolhem em suas casas, rezando para a tempestade passar rápido. Eles rezam para que o sino se cale, mas ele só se cala quando a última gota de chuva cai e o último trovão se distancia. As histórias são muitas, e todas elas começam da mesma forma. Começam com uma tempestade forte e o som do sino fantasma. Seu Joaquim, um agricultor de 80 anos, conta uma delas. Ele se lembra de uma noite de muita chuva, quando era apenas um menino. O sino tocou 3 vezes, 3 badaladas fortes que pareceram tremer sua casa. No dia seguinte, a notícia se espalhou. A ponte principal sobre o rio, que ligava a cidade à estrada, tinha desabado durante a noite. 3 carros caíram na água. Ninguém sobreviveu. 3 badaladas. 3 carros. Coincidência? Seu Joaquim balança a cabeça e diz que não. Dona Elza, a costureira da cidade, tem outra lembrança. Uma tarde de verão, uma tempestade repentina chegou. O céu ficou preto em minutos. O sino tocou sem parar. Dong, dong, dong. O som era desesperado, rápido. Parecia um coração batendo de medo. As pessoas ficaram apavoradas. Na manhã seguinte, uma doença estranha apareceu no gado da região. Muitos animais morreram em poucos dias. A principal fonte de renda da cidade foi destruída. O som desesperado do sino, ela acredita, era um aviso da desgraça que estava chegando para todos. Um grito de alerta que ninguém pôde entender a tempo. Nem todas as histórias são tão antigas. Há alguns anos, um grupo de jovens decidiu desafiar a lenda. Eles não acreditavam nas histórias dos mais velhos. Em uma noite de tempestade, eles foram até a igreja. Queriam provar que era tudo mentira. O sino tocou, uma única e longa badalada. O som foi tão forte que os jovens correram de medo. No dia seguinte, um deles, o líder do grupo, adoeceu misteriosamente. Uma febre que nenhum médico conseguia explicar ou curar. Ele se recuperou semanas depois, mas nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais duvidou do poder do sino. As pessoas tentam entender. O que o sino quer dizer? Por que ele toca? Alguns acreditam que é o espírito de um antigo padre. Um padre que amava muito a igreja e que tenta avisar a cidade sobre os perigos. Outros dizem que é algo maligno. Uma força que se alimenta do medo e da desgraça. Uma entidade que se alegra com o sofrimento e usa o sino para anunciar suas vitórias. Não há respostas, apenas o som. O som do sino que toca sem badalo, ecoando através das tempestades, trazendo consigo as vozes e os avisos de um passado que se recusa a morrer. A ciência tenta explicar, mas as explicações parecem vazias. Ressonância simpática, dizem alguns. A frequência do trovão poderia, teoricamente, fazer o metal do sino vibrar em um tom audível. Outros falam em acústica arquitetônica. A forma da torre poderia amplificar o som do vento de uma maneira muito específica, criando uma ilusão sonora que se parece com uma badalada de sino. São palavras complexas para um fenômeno simples e aterrorizante. Para as pessoas que ouvem o som, para aqueles que veem as tragédias acontecerem depois, essas teorias não significam nada. A verdade delas é outra. A verdade é sentida no arrepio na espinha, na certeza de que algo está errado. A verdade está no silêncio que vem depois da tempestade, um silêncio pesado, cheio de expectativa e medo. O que acontecerá desta vez? Qual será a próxima notícia ruim? A cada tempestade, o ciclo se repete. O céu escurece, a chuva começa,
O trovão ruge e o sino responde, fiel ao seu compromisso com a tempestade. O sino fantasma do Paraná não é apenas uma lenda. Para os moradores daquela pequena cidade, ele é uma realidade sombria e inevitável. A igreja continua lá, no fim da rua de terra, quieta e imponente. Ela guarda seu segredo no alto da torre. O segredo de um sino que não precisa de badalo para falar. Um sino cuja voz é a própria tempestade. Um sino que talvez seja um guardião, um mensageiro ou algo muito pior. Ela permanece como um desafio, um monumento ao inexplicável, no meio de um mundo que tenta explicar tudo. Um lembrete de que existem mistérios que a lógica não consegue alcançar. Mistérios que só podem ser sentidos pelo coração, que bate mais rápido com o medo. Agora, eu pergunto a você, imagine-se lá, nessa cidadezinha, a noite cai e uma tempestade se forma no horizonte. Os relâmpagos começam a riscar o céu. Você ouve ao longe o primeiro e melancólico dong do sino fantasma. A porta da igreja, com sua corrente enferrujada, está estranhamente aberta, convidando você a entrar. A escuridão lá dentro é total. O som do sino ecoa lá de cima. Você teria coragem? Teria coragem de entrar na igreja velha durante a tempestade para descobrir, de uma vez por todas, o segredo do sino sem badalo?